Eu agora chamo a atenção. Quem vai apresentar agora? Olha lá, ele é de Goiás, ele é de Minaçu, é Eickson Pereira. Olha lá, ele vai montar no touro. Esse touro é o touro Trem das 11 da tropa NLB. Vamos lá, minha gente. Eu chamo a atenção para a roseta da espora dele. Vamos lá, ele autorizou, abriu a porteira. Vamos lá, minha gente. Saltou, olha, rodou. Muito bom. Linda, 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 linda. Pode pegar. Ô, gente, Eickson Pereira. É nóis. Tá aqui. Eickson Pereira, mais conhecido como Torrado. Os locutores sempre chamam você de Eickson Pereira, né? Mas você é conhecido aqui em Minaçu e também no meio lá, entre os cowboys e tudo, você é conhecido como Torrado, né? Torrado, rapaz, como é que é? Você nasceu aqui, é de Minaçu, a família daqui. Eu sei que você mora ali no setor Serrinha, né? Sim, sim. E, aliás, você mora no mundo hoje, né? Que você está em todos os lugares, rodando o mundo, mas você nasceu aqui, então, fala um pouco sobre a sua família, seu irmão, sua mãe, fala um pouco sobre eles. Então, como é que você me conhece? Eu moro aqui a vida toda, nascido, criado aqui, eu moro no setor Serrinha, moro com minha mãe. Meus irmãos, meninos, 5 meninos. E foi aí, né? Estamos na luta aí, atrás desses objetivos, né? Desde criança aí, Deus botou no coração da gente. E estamos seguindo, cada dia mais, conseguindo nossos objetivos. Olha, gente, o Eickson, ele é um expoente aí no esporte, na montaria em touros, né? Montaria em rodeio. E ele é filho daqui de Minaçu. Já teve várias montarias aí, teve uma nota em Barretos, né? Então ele é um exemplo para as nossas crianças, para as pessoas que gostam do agro, para as pessoas que gostam das montarias, né? Gostam do rodeio. Então ele é um exemplo para essas pessoas. Então por isso que eu fiz assim questão de trazer ele aqui. Nós estamos chegando aí à pecuária, que vai ser agora a partir do dia 14. E aí eu fiz questão de convidá-lo para estar aqui no podcast e para ele poder contar um pouco da história dele, para ele mostrar um pouco da vida dele, que é uma vida de batalhador, de pessoas que batalham. Eickson, como é que foi no começo seu aqui? Como é que é? Você, por que você interessou pelo esporte? Rapaz, eu falo para você que é Deus mesmo. Porque eu comecei com 16 anos. Foi uma história assim que quem eu falo ninguém acredita que essa é verdade. Eu lembro até hoje, eu tava numa fazenda, rapaz. Tava eu, meu primo e minha irmã. E eu montei nesse cavalo. E o cara falou, não, é manso. Ah, então vamos montar, uai. E eu montei esse cavalo numa queda tão grande. E depois disso eu criei coragem nesse trem. Eu falei, rapaz, será, meu Deus? Aí fui montando em cavalo, montando os bezerros. Aí eu comecei no Rubão, com 16 anos. O dia que eu montei lá, moço, tinha um boi lá, ruim de montar. Eles vinham assim, você não tem coragem de montar não. Moço, deixa pra mim, eu vou montar nesse trem agora. Aí ficou com medo. Aí eu montei pra lá e pra cá, assim, não pulou muito bem, mas pra mim é a felicidade do mundo. E eu criei gosto, mas também eu sei, papai, eu vou me dedicar pra isso. Vou correr atrás disso, você acha que é o propósito que Deus tem na minha vida. E caminhei, lutei, batalhei, e tamo aí luto. E aí, isso foi, você tinha 16 anos? Sim, isso tem já 15 para 16. 15 para 16, já deve ter quase 10 anos isso. Você tá com 25, né? Sim. E aí você ficou um tempo aqui em Minaçu e depois você foi embora em 2019, não é isso? Foi, tipo assim... É porque eu falo as datas assim, porque eu acompanho o Eickson desde a época que ele montava aí no Rubão e tudo, e aí a gente vai falando algumas datas que a gente sabe né? Tipo assim, foi 2018, quando eu completei 18 anos, eu arrumei a oportunidade para ir pro Tocantins, pra Ferragem. Aí eu passei uma temporada lá e eu voltei pra casa. Aí eu fui pra casa do amigo meu, aí eu treinei, aí eu arrumei um contato de um cara lá do São Paulo lá, que mexia com boi, tudinho. Aí ele ajeitou, você tem coragem de vir? Eu falei, eu que tenho. Foi com a cara e a coragem, juntei meus trenzinhos aqui, eu falei, mãe, eu tô indo pro São Paulo. Eu falei, que diabo você vai fazer lá, menina? Mãe, eu vou montar em boi e vou atrás do meu sonho. E eu fui, juntei minha trouxinha e vazei lá, e eu treinei, me dediquei lá, e graças a Deus, Deus abriu a oportunidade, viu meu esforço, e estamos aí lutando. Então, você já tinha saído de Minaçu antes, não? Sim. Quando você foi pro Tocantins, antes você já tinha... só tinha, tipo assim, do Goiás pro Tocantins, que a gente mora na divisa, né? Mas pra longe, ficar muito longe, um exemplo assim, da família, assim, nunca tinha ficado.
Mas sim, rapaz, é meu sonho. Eu tenho que ir, se eu quero caminhar e dar um futuro bom pra minha família, né? Eu tenho que correr atrás, sabe? Aí você vê, né? Aí é uma coisa que a gente vê. A pessoa, quando ele quer, ele tem um objetivo, né? Você nunca tinha ido para longe, mas você peitou, teve coragem, foi embora pro interior, foi interior de São Paulo. Fui meter a cara, como se a cara é a coragem. Eu falei, rapaz, eu vou nesse trem. Você foi para que cidade? Eu fui pra Salles, interior Salles. de São Paulo, perto de São José de Rio Preto. O interior de São Paulo hoje é o lugar que tem mais rodeio, Sim, é o lugar sim. que né, todo mundo tem mais oportunidades, lá, né? Apesar do que o Mato Grosso do Sul também tem. Tem. Goiás também tem, o Mato Grosso, mas o São Paulo é o lugar, tipo assim, o São Paulo é bom exemplo, a gente que não é reconhecido. E você for lá e você fazer seu nome, ser bem reconhecido, lá é um lugar bom, entendeu? E foi quando eu fui, eu tipo assim, era um sonho, pai, um dia eu vou ser um competidor em touro. Meti a cara mesmo e fui. E aí lá, como é que foi? Lá passou, às vezes passou necessidade. Fala assim. Então, tipo assim, né? Quem olhar a gente agora vir aqui, pensei que foi fácil, mas não foi. Tipo assim, eu fui pra lá, passei o Tião do Vale lá, fiquei um momento lá, e assim que entrou a pandemia, a gente ficou 2 anos parado. Aí ficou. Não teve nada. Não teve rodeio, nada, não teve nada, né? Aí eu fiquei lá e eu pensei, rapaz, será que eu vou embora agora? Meu Deus, rapaz, eu não vou não. Deus me deu essa oportunidade, eu vou. Mas continuou treinando? Não, todo dia. Todo dia. Eu vou montar em boi, eu sei que Deus tá escutando e vou treinar. Passou um ano, a pandemia não foi. Falei, será? Não, vou continuar. É isso que eu quero, é isso que eu vou. E eu fui dedicando. Passa uns momentos difíceis, assim, que não é só de alegria, entendeu? Momento difícil, assim, longe da família, assim, que é um pouco difícil, mas não vai dar certo. Deus tá comigo. Treinei, me dediquei, esforcei. E acreditei naquilo que os olhos não viam, mas o coração sentia que ia dar certo. Entendeu? E eu dediquei, passou a pandemia e Deus abriu a oportunidade e fui pros rodeios. Aí foi só benção. E aí você começou ganhando? Como é que foi o primeiro rodeio assim, de renome que você... Eu fui assim, eu fui no bolãozinho, assim, eu treinei no chão, aí eu fui pros rodeios. Primeiro bolãozinho que eu fui foi em Urupês. Foi 2020. 21, Acho que é assim. 21, né? Um trem assim que teve lá. Eu vi aqui no seu Instagram. Aí eu ganhei esse bolãozinho lá, rapaz. Isso pra mim, pra ver eu ganhar um barreto, parece. Que eu nunca tinha ganhado nada. E eu comecei a ir nos bolãozinhos, ir. Aí eu, beleza. Aí eu mudei de cidade e fui pra outra cidade, em Herculândia, pra outra cidade, da Gutibus. Aí, enfim. Aí eu fiquei lá treinando, aí eu machuquei. Quebrei a caveira. Aí, vixe, nossa senhora. Eu recuperei 3 meses, voltei a montar. Assim que eu voltei a montar, eu fui pra um campeonato da Liga Nacional, que é do lado de São Paulo. O cara me deu uma oportunidade. Aí, nessa primeira humildade que eu fui, eu ganhei o rodeio lá. Aí eu ganhei uma vaga pro Barreto. Aí de lá, assim, Deus foi abençoando, abrindo as portas, fui montando bem. Você falou aí que quebrou a clavícula lá atrás, bem assim, no início da sua trajetória, né? Rapaz, aí é coragem demais, né? Você tem o quê? Uns 65 quilos, 70 quilos? Molhado, acho que tem. Então, molhado aí, uns 70 quilos. Aí, olha só, você monta em boi de 1.000 quilos, 900 quilos, 800 quilos, né? E aí você vai domar aquela fera. Rapaz, tem que ter coragem demais, né? Tem que ter, sim, bem coragem. Assim, não é pra qualquer um, não. Eu vejo, assim, eu vejo assim a fé dos cowboys, dos peão, todos eles têm uma fé muito grande, porque é um esporte perigoso, é um trem que eu falo pra você, hoje você tá vivo, amanhã você não sabe. É um trem que, assim, você sai de casa na mão de Deus. É ruim falar isso, mas é a realidade, entendeu? É a realidade que, falar pra você, é uma coisa que... Por isso que eu tenho que andar com Deus 24 horas, porque falar pra você... E a mãe, como é que fica a mãe? Que a mãe, ela fica, né? Ela fica preocupada demais com o filho se ele tiver uma profissão tranquila. Agora, essa profissão sua aí, que é uma profissão mais arriscada, é um esporte arriscado, né? Então, minha mãe fica bastante preocupada, entendeu? Tipo assim, é um esporte perigoso, porque, tipo assim, e lá em casa todo mundo monta. Essa inspiração aí, meus irmãos montam, todo mundo monta. Aí minha mãe fica com a mão na cabeça. São 2 irmãos que você tem? Não, lá em casa é 3. 3. E esses 3 montam. Aí tem um que é de maior monta, e tem esse mais novinho que tá no mesmo caminho. Minha mãe fala de boiar nós no gacete. Ô, menina, caçar o trem, caçar de boi, mas assim, é o que ama. Se fazer outra coisa, não vai. A gente faz tipo por amor, entendeu? É pelo amor mesmo que a gente faz isso. Então, Torrado, aqui tem a arena fixa do Rubão, você falou aí que começou montando aí e tudo. O Murilo Portilho tinha uma arena lá na beira do 2 de junho,
tudo. Hoje eu sei que tem uma arena lá no assentamento Roberto Martins. Mas onde mais você montou aqui no seu início aí? Como é que foi? Pai, no começo que eu montei foi lá no Rubão e também ali na Serra do Luizão e no Maninho, ali no Campo Limpo. No Campo Limpo, ele tinha uns boizinhos lá, aí nós começamos a montar lá. Foi até engraçado, vai ter uma história engraçada também. Uma vez foi duas histórias. Uma vez foi eu, tinha o dia da gasolina só pra ir. Na época, 5 reais era muito, né? E fui com essa motinha velha, 99. Beleza, eu fui, montei. Eu sabia que ela ia acabar a gasolina, ela tava escrita, ela vai acabar. Acho que ela aí queimou o farol vindo pra trás, de noite. Fui, agora pronto, aí a moto começou a falar, acabou a gasolina. E lá na frente, não era as polícia, era tipo, eu não sei explicar no momento agora, é CMT, um trem assim que, por exemplo, se acontece alguma coisa, eles ficam lá, um de amarelo e preto, não sei o nome. Falei, nossa, vai prender minha motinha, agora vai prender, acabou minha motinha, a única motinha que aconteceu, eu vou pensar, vou socar essa moto dentro do mato aqui, eu vou andar de pé, mas essa minha moto não fica aqui. E ela parou e esses caras passou. Aí ele parou lá na frente, não vai prender minha motinha, quer ver? Eu vou na cara e a coragem, eu passei, eles parou. Mas não era a polícia, eram outros caras. Jogou a minha motinha em cima da caminhonete e deixou lá em casa. Eu fiquei tão feliz, moço. Aí beleza, passou, tranquilo. Vamos voltar de novo, tem treino lá. Chegou no final do ano, quando eu comecei a montar. Foi eu e os amigos meus, uns 4 meninos, montar lá no Maninho. Beleza, foi montar, montou. Menino novo é assim, tem uma festa ali, ele quer se divertir. E eu tinha, não, vou ficar aqui na roça que eu vou treinar. Aí os meninos montou, assim, rapaz, quer saber, eu vou embora com esses meninos. Beleza. E lá na frente, assim, eu vi um mó de chuva no pé da serra, você via. Rapaz, vai chover, não vai, não, vambora. E não foi. Uns 3 rios de uma moto. Lá de lá veio uma chuva tão grande. Caía raio perto de nós, assim, nós vai morrer, quer ver? Não vai morrer. O cara ia secar de festa, não vai morrer. E beleza, moço, vai sim. Foi gratificante, tem umas histórias assim que a gente nunca esquece. Aí deu tudo certo, pai. E também na Serra do Luizão também, quando eu ia treinar, no Vini, vaca lá, os meninos chamavam, nós íamos montar também. Na roça também, no meu tio, ia sair, eu pegava carrado escondido, bezerro, tudo, deixava no val, ia montar. Foi sim no começo meu, assim. E treino também no chão. Dedicação, exercício, que me ajudou bastante, muito, muito, muito. E sim, foi minhas histórias. Essas histórias, assim, lembrar esse passado aí é bom, né? É importante. Você vê o esforço que tinha para poder Sim, montar, sim. para achar um lugar para montar e tudo, né? Então é muito bom e faz as crianças aí, o jovem que gosta disso Oh, aí, né? Ter interesse, né? As crianças não, né? Tem que ser jovem, tem que sim, ser, sim, sim, sim. né? É, quem gosta, quem quer o esporte, quem admira o esporte, a pessoa entender que não é feito só das glórias, Não, né? Que tem não. passo a Tem passo passo a e aí passo. você sofreu muito para chegar onde está hoje e eu tenho certeza que ainda sofre para poder galgar Oh, mais plano, vai chegar mais mais futuro adiante ainda, ainda. né? Sim, É um sim. futuro melhor ainda. Eu sou admirado, eu sempre fico olhando, eu gosto muito de rodeio, eu gosto Sim, sim. de acompanhar e fico pensando lá a cabeça da pessoa na hora que ele tá ali em cima do touro para abrir a porteira ali, tudo, né? Eu sei que tem os treinamentos, tem as técnicas, Sim. mas é muito perigoso mesmo. Como é que é lá? Como que é lá dentro, lá a conversa entre vocês ali dentro ali? Que fica todo mundo reunido ali quando dá sorteio o boi, Sim, como é que sim. funciona? Como é que é? Ei, Fala para as pessoas entenderem. então, tipo assim, num rodeio tem um sorteio, né? O escolher tem sorteio, você cada touro que você pega. Aí chega no fundo dos bretes assim, tipo assim, como é que eu vou te explicar de um jeito. É igual conversa de amigo normal, aquelas amizades. Se a gente pega um touro, exemplo, difícil, a gente pergunta pros companheiros, o que você acha desse touro? Então, você faz isso, é opinião, Hum. entendeu? Mas é uma coisa normal, é Mas mesmo, companheirismo. mesmo vocês tendo a competição, tipo assim, o cara já montou no touro, Sim, num touro famoso aí você vai montar, aí você troca opinião com a sim, pessoa. sim, a É, gente mesmo vocês sendo competidor ali, existe essa união. exige, né, pega uma opinião, porque, tipo assim, cada touro é tudo, entendeu? Por exemplo, eu montei, outro rapaz montou, ele veio pegar uma opinião pra mim, perguntou, "Ô, o que que você acha desse touro? O que que você acha aqui que eu tenho que fazer?" Entendeu? Aí a gente divulga, assim, fala um pouquinho, você fazer isso, acha que vai dar uma ajudada, entendeu? A gente comunica bem, entendeu? Muito companheiro, bastante companheirismo. Ah, tá certo. Bom demais. E financeiramente, Ix, como é Hum. que é essa vida financeiramente? Rapaz, eu vou falar pra você, o cara ganha, mas o cara gasta, entendeu? Porque o rodeio, ele é assim, você vai sem ganhar nada e você pode voltar sem ganhar nada. Talvez você pode ganhar muito, mas também você não pode ganhar nada. Você pode passar um ano sem ganhar nada. É tipo assim, uma coisa que você gasta bastante, entendeu? Muito, muito. Hoje você tem, amanhã você não tem. É um esporte que. Eu não falo em sorte,
Porque sorte é uma coisa que, se você não tentar, aí você ganha. Aí foi sorte, ao contrário. Você corre atrás daquilo, mas é um trem que é um sim ou não, toda hora, entendeu? Você falou tudo aí, essa questão da sorte, né? Se você não levantar cedo todo dia, treinar, É aí que eu falo. fazer o que tem que ser feito, buscar, às vezes não tem o recurso, buscar o recurso para ir, para montar em tal cidade, É. então não tem sorte que ajuda isso, né? É, Você tem que trabalhar, fazer a sua parte para que as coisas aconteçam, dedicar né? naquilo. Eu tenho comigo que, assim, no tempo de hoje, talento você não ganha nada, entendeu? Não só na minha profissão, mas em qualquer outra. Hoje, tipo assim, o talento é o seguinte: você vai na metade do caminho quando as coisas apertam, volta pra trás. Mas o cara, a pessoa que é esforçado, corre atrás, dedica, pode vir batalha por batalha, filho. Uma hora não, vai dar certo, vai dar certo. Tô me dedicando, tô correndo atrás, porque não tem como dar errado. Então, assim, tem dedicação, esforço, lutando, buscando cada dia mais, pra conseguir chegar aos objetivos. Tá certo. Eu sou um admirador seu aí, eu vejo todo o Sim, seu sim. esforço aí, tudo, acompanho você sempre nas redes sociais. E quando foi em 2023, você veio aqui e montou aqui em Minasul, né? Sim, sim, Porque você montei. nunca ganhou aqui, né? Você Não, foi não, embora, não. Vou nunca embora ganhou. Aí aí. você veio, já tinha montado em Barreto, já Sim, tinha, não é? Você tinha, já tinha um sucesso grande aí no interior de São Paulo, em outras cidades do Mato Grosso do Sul. E aí eu até esqueci de falar, Tocantins também tem muito rodeio, né? O tem, Pará, tem, tem. né? E aí você veio aqui em Minas a primeira vez, Foi. né? E aí não deu certo, você não ganhou. Não, não, não. Cair. Mas rodeio é assim mesmo, igual eu falei pra você. É o sim ou não. Entendeu? Você pode montar o que for, mas tem dia que você ganha, tem dia que você não ganha. A pessoa que monta em rodeio, ele tem que ter muita resiliência, né? Porque você cai e levanta e fala, vou partir para É outra, por isso que eu próxima, falo, filho. Só né? hoje em dia, filho, não é talento, não, é esforço. Porque na batalha da vida é barreira, barreira. Rapaz, eu caí de novo, queda de novo. O que tá acontecendo? Não é possível. É assim, filho. O esforço é assim. E aí depois veio 2024, né? Em 2024, você veio para Minasul de novo, Sim, sim. né? Montou aqui, e aí você machucou, né? Foi. Infelizmente, cheguei a machucar aí, um meio grave. Aí fiquei uns anos parado, né? Aí acontece. É a vida do cowboy. Você ficou uns 6 meses parado? Ah, foi uns Foi? 6 meses. Isso, só É, um ano parado. eu lembro que você foi pro hospital e Sim, até sim. meu irmão que te atendeu Foi. lá e tudo, né? Como se diz, passou pelo vale da sombra da morte. Passei meio apertado. Mas faz parte do Não, isso aí esporte. é uma E isso não coisa. desanima, não. Não desanima assim, fala, Não, agora eu fiquei com medo. Não ficou, não. não, já tô montando de novo. Faz parte do processo. É assim mesmo. Torrado, qual foi, assim, um momento que você teve de emoção na montaria, ou que seja um dia que você machucou, alguma coisa assim, um momento que você pode contar, um fato curioso, um fato engraçado, ou um momento, às vezes, de alegria ou de tristeza que você teve profundamente, que marcou você no rodeio? Rapaz, foi dois momentos. Foi quando eu ganhei um rodeio grande lá no São Paulo. Eu lembro como se fosse hoje. Foi um amigo meu. Não foi só com o dinheiro da contagem. Acho que eram uns 300, 400 reais, se não tiver enganado. Aí o negócio é o seguinte: nós vai pro rodeio, 200 reais na bola de gasolina e 200 nós segura pra nós comer. Que era pertinho, eram uns 150 quilômetros do rodeio, beleza. Aí nós foi. Aí teve o sorteio lá, nós pegou um boi. Montei no boi, já caiu com 2 segundos. Meu amigo também do mesmo jeito. Eu assim, agora bonito. Agora ficou bom. Virou mexendo, nós passou pro outro dia. Nós montou. Montei, parei no boi. Um amigo meu caiu, parou também. Beleza, ó, nós tá ali. Fome, nós não passa. Embora dinheiro pra nós pra trás, nós tem. E virou mexer, eu consegui passar até nessa semifinal. Parei no boi e entrei em quarto na final. Falei assim, pronto, agora eu tenho o dinheiro. Dinheiro nós tem, beleza. E chegou nessa final, moço, eu fui o primeiro ou o último a montar. Eu montei e parei, só eu que parei. Aí E você eu, ganhou o eu rodeio. ganhei o rodeio. Eu cheguei no fundo do breu e falei, não acredito. Não, chorei igual menino novo. Meu Deus do céu, não é possível que eu tô conseguindo realizar esse sonho. Porque assim, no rodeio era vaga pra ir pro Barreto. E todos tinham sonho de ir no Barreto. E se foi um trem que eu nunca mais esqueço. De tantas coisas que eu já ganhei, passei, mas isso aí é uma coisa que, tipo assim, Deus escutou meu esforço, meu coração. E uma coisa também que marcante pra mim, que eu não esqueço até hoje, foi quando eu machuquei. Machuquei grave, né? Eu quebrei 3 costelas e furei o fígado 2 centímetros, assim, uma coisa muito forte, que eu nunca passei por isso.
E eu vi uns momentos na minha cabeça, assim, que eu pensei assim, acabou pra mim, né? Falei assim, rapaz, acho que isso aqui é o meu fim. Eu pensei comigo, né? Acho que tudo que eu passei, tudo que eu me dediquei, correr atrás, que na minha cabeça, assim, foi em vão, né? Que as coisas aconteceram. Mas, sim, Deus me mostrou que não era isso. Tinha muito mais pra acontecer. E foi uns momentos que assim, eu não esqueço, entendeu? Que, tipo assim, foi nesse momento também que Deus mostrou que Ele é presente na minha vida, entendeu? Foi na hora que eu pensei que tinha acabado tudo, que o esforço que eu corri atrás, minha dedicação, meu sonho tinha ido embora, mas Deus mostrou que isso era só um começo das bênçãos. Esses dois momentos que eu não esqueço. Tem muitas e muitas histórias, mas acho que esse rodeio que eu ganhei, que foi um amigo meu, e isso que eu passei, é uma coisa que não esqueço também. E também tem um momento também engraçado, pai, assim, no começo, quando eu fui no Palmeirópolis, aqui perto, no Tocantins, foi eu e um amigo meu, nós tínhamos duas motinhas velhas, e nós foi. Mesmo um balo também, beleza. Na metade do caminho a moto não se estraga. Aqui é estrada de chão, né? Não vê um cristão pra ajudar quando a moto estraga. Virou, mexeu, não amarrou essa moto, chegou lá no Palmeirópolis. Aí beleza, nós foi treinar. E lá tinha um bolãozinho pra ganhar. Dava um dinheiro, bolãozinho assim, junto o dinheiro, os peão, o que ganhar mais ganha, né? E eu cheguei lá, pai, eu era o último a montar, pô. E tava sem dinheiro também. Era só contar que a moto ia estragar também, do mesmo jeito. E eu fui lá e montei nesse boi. Até mandar um abraço pro Fernando ali, da FJ ali. E eu parei nesse boi e consegui ganhar esse dinheirinho. E eu fiquei feliz demais, pai do céu, Deus é bom demais. É muitas histórias, assim, que marca a vida da gente, assim, que se eu contar aqui, dá mais de livro, dá mais de hora. É uns momentos muito felizes também, assim, que eu nunca esqueço. Você contou duas histórias, uma triste e uma feliz, né? E é engraçado que a conquista para ir para Barretos, você achou ele o momento mais feliz do que a própria montaria lá em Barretos, Sim, em sim, si, no sim, Reza a sim, Lenda e sim, tudo, sim. né? Então você vê o que é o significado para cada pessoa, né? Mas é isso aí. É importante demais a gente relembrar as histórias e as pessoas, e você falar para as pessoas entenderem o quanto que a vida ela é difícil em cada momento desse que a gente Ai, igual eu passa, falo, né? tem um momento bom e tem um momento ruim, né? Altos e baixos. Por isso que eu falo, nem toda a vida aqui nem é só talento. Porque a gente vai passar pelos momentos que é só você e Deus, é uns momentos muito difíceis. Porque você chegar na alegria lá e ver o cara, não, tá dando certo, mas e pra trás, o momento que o cara passa. E tamo aí, firme. Tem muitas histórias assim que nunca esqueço que da risada também chora. E esses caras aí, eu sei que todo mundo, quando ele tá numa área, numa profissão, ele sempre espelha em alguém, né? Sim, sim. Ele espelha em alguém. O Brasil tem ganhado muito rodeio lá nos Estados Unidos, né? Os Sei, sim. brasileiros, Uhum. né? Nós temos muito brasileiro que fez aí muitos milhões de reais lá nos rodeios Verdade. americanos, que são os que pagam mais, né? E você tem aí o Kaique Pacheco, tem o Jean Sim, Fernandes, né? sim. Jean Fernandes Pereira, não é parente seu não, né? Não, não, só conhecido mesmo. O John Krimbel, né? Que é filho do Sim, Paulo Krimbel, né? sim. Tem o Silvano Alves, o Guilherme Marque, né? Que é o Tem. Sabonete, né? Tá bom. E todos eles ganharam o torneio americano, que lá é um circuito, né? Sim, é tipo um circuito É no um campeonato circuito, lá. né? Só que ele é um circuito nacional, né? Sim, sim, sim. Então, e aí você espelha em quem? Hoje você espelha em quem? Quem que você queria chegar no nível de quem? Rapaz, muitas pessoas desacreditam, mas eu mesmo inspirei eu mesmo, na minha história, entendeu? Certo, E eu você inspiro em mim você mesmo. quer fazer a sua história. É, tipo assim, minha história, sem pisar em ninguém, desrespeitar ninguém. Eu Hum, mesmo inspiro em mim, porque eu sei a minha história, a minha caminhada. É porque eu sempre falo, quem vê o momento não conhece a história. é, Tipo assim, você vê a pessoa lá, ah, não deu certo o cara lá, mas ninguém viu o que passou, entendeu? Que é, não vê a pessoa acordando cedo, de madrugada, passando chuva, sol, falando com Deus pra você correr atrás daquilo. Então, assim, eu inspiro em mim mesmo, que eu sei da minha história, eu sei o que eu passei, as coisas, tipo assim, que eu tô passando. Então, minha inspiração hoje não, sou eu mesmo. A minha inspiração é eu mesmo. isso é muito bom, isso é muito bonito. Você mostra que você tem uma cabeça muito boa, muito forte, muito, Sim, né? sim, entendeu? Então, assim, tipo assim, eu, graças a Deus, eu cheguei até aqui pelo meu esforço, pela minha inspiração, não, eu vou conseguir, eu quero, eu creio, eu posso, eu consigo, pela minha inspiração. Então, assim, eu inspiro em mim mesmo, pelo meu esforço, Sei. a minha inspiração é eu mesmo. Aí você teve em 2022 você montou Barretos, né? Foi, 22, 23, E 23 você montou Barretos. também.
Aí, quem é da área, quem vê falar muito sobre o touro reza-lenda, né? Sim, sim. Reza-lenda é um dos mais temidos touros, né? A média de quem para nele é altíssima, É. né? E aí, primeiro que parou nele foi o Sandro Batista, não foi? Acho que foi em 2023, Sandro Rapaz, Batista. e eu não sei se ele foi o primeiro, mas acho que ele foi um dos. O Sandro Batista foi o primeiro. E aí, depois, você veio lá em Barretos num sábado Foi. e parou no touro Reza a Lenda. Rapaz, gente, olha, isso é uma coisa impressionante. O que significa isso perante a todos os cowboys, a todos os peão de rodeio aí, parar nesse touro? Nesse touro tinha 4 anos sem ninguém parar nele, aí depois o Sandro parou e você também parou nele. E a sua nota foi a mais alta em Barretos nesse dia que você parou Sim, nele, né? sim, sim. Foi quanto que foi sua nota? 91,25, eu acho. 91 e Eu 25. acho que foi essa base, mano. E que assim, isso. Os caras te olham meio diferente, não olha, não? Quando você fala, quando o cara sabe, isso aí parou no Reza a Lenda. Eles olham, mas tipo assim, pra eles tem assim, uma inspiração, mas pra mim eu acho uma coisa que foi normal. Hum, Você vê como é, igual eu falo, é uma história que palavra tem poder, vai escutando. hum, Foi tipo assim, eu tava nos rodeios pra trás, aí tipo assim, nessa Liga Nacional você tem que ganhar uma vaga pro rodeio pra você ir pro Barreto. E eu sempre brincava pros meus, moço, eu vou num, aí eu ia no rodeio Orlândia, São Paulo, e falava pros meus amigos, meu, moço, eu vou em Orlândia, eu vou ganhar esse rodeio, eu vou ganhar uma vaga pro Barreto, lá no Barreto eu vou montar uma reza lenda. E os caras riam da minha cara, assim, olha, escuta o que eu tô falando pra você, pode escutar, beleza. Passou um dia, ganhei esse rodeio. em Aí, Orlândia. Orlândia. Agora eu vou no Barreto. Eu falei, agora você vai montar nele lá no Barreto. Beleza. Falar pros meninos e brincar comigo. Chegou no Barreto. No meu dia tal, no outro dia no sábado. E eu no Reza a Lenda. Eu falei, agora sim. Agora eu vou falar que eu falei. E tipo assim, peguei um boi, tenho muito respeito por ele, também um boi pulador também. Mas eu falei assim, rapaz, Deus, o senhor pediu, o senhor me deu. Se o senhor me deu, porque eu sou capaz. E eu vou dar meu melhor. Sou preparado, sou dedicado. Aí quando eu parei, eu falei assim, rapaz do céu, você é doido. Toda a honra e a glória é pra ele mesmo. E eu fiquei feliz demais, tipo assim, na hora, tipo assim, eu parei, foi normal. Aí depois que passou umas 2 semanas, mais ou menos assim, aí eu sentei em casa, aí eu vi o vídeo. Aí eu fui o vídeo montando. Rapaz do céu, que montada da desgrama é essa? Aí depois que a ficha foi cair, eu falei, pai, não, pai, o trem foi diferente mesmo. Mas na hora, assim, mas assim, eu acho assim, uma montaria boa, entendeu? Pelo meu esforço, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, igual você fala, as pessoas olham pra gente, rapaz, você parou ali, tudinho. Mas foi feliz, fico muito feliz, gratificante. Quando a gente viu o vídeo aqui, né, que aí esse vídeo viralizou aqui em Sim, Minasul, sim, sim. né? Todo mundo viu o vídeo, todo mundo. Rapaz, mas a narração daquela Ah, o montaria menino é chega a diferente, arrepio. Até não, hoje eu é. arrepio, assim, de ver. Já vi a montaria algumas vezes, mas até hoje eu arrepio de ver. Que montaria Não, bonita, foi né? O bonito. boi tentando, rodando ao contrário, tentando Tentando de todo jeito te derrubar. derrubar, e você ficou firme. E você parou no Reza a Lenda. Rapaz, parabéns, eu fico, Não, eu fico, rapaz, uma né? E história a gente que é fã do no esporte, né? esporte, que né, tem você aí na nossa cidade, é uma inspiração para nós aí, para os jovens da nossa cidade, porque a gente precisa disso, Eike, Sim, sim. né? A gente precisa ter esses jovens que vão. Minasul é uma terra muito abençoada, É, graças a porque Deus. Minasul tem cantores aí Tem pelo mundo muitas pessoas. afora, né? Tem o Nilson Rodrigues, que é um Sim, sim, locutor, sim, que é um sim. cara que já fez locução em um monte de Verdade, cidades, né? verdade. Temos aí Daniel e Samuel, É, nós temos vários cantores, tanto evangélicos quanto não sim, evangélicos, que sim. fazem sucesso lá fora, Verdade, verdade. né? E aí tem também no esporte aí, você aí hoje representando e levando outros, né? Sim, sim, Levando sim. outros Tem garotos outros aí meninos também. que tá se inspirando e trabalhando. Mas aí você foi a maior nota de Barretos. Aí você ficou na posição. Que posição você ficou lá em Barretos nesse. Pai, se eu não tiver enganado, eu fiquei entre os 10 lá. 2 anos que eu fui, eu fiquei entre os 10. Ficou entre os 10. Entre os 10 mil lá da temporada, eu fiquei. No Barreto lá. E aí, mas você tem um sonho, né? Que é de ir para os Estados Unidos, você quer montar lá, você quer entrar na PBA.
Como é que Sim. Tipo assim, esse dia eu fui, eu recebi um contrato lá, eu tô participando de um time lá, Maverick lá. Atualmente eu tô participando lá desse time, né? Aí eu fui lá esse dia, aí tipo assim, eu cheguei a machucar, né? Aí eu tive que voltar pra me recuperar. Mas graças a Deus, logo irei voltar pra lá, tá participando lá dos rodeios lá. Aí você quebrou de novo a clavícula? De novo, A mesma? foi. A mesma Pra lembrar clavícula. que é feito macarrão. Só pode mola. Não, mas não é não, é porque monta É, na no pancada é animal de segura. 900 quilos, de 1000 quilos, não é A pancada brincadeira é não, segura. né? É, e lá é um time, né? Sim, Porque sim. você monta sozinho, a gente sabe, mas é um time, porque ali tem o salva-vida que tá ali, Sim, tem o sim. locutor que Tem, sim. faz a locução, que ele Sim. empolga o povo que tá ali assistindo, tem tudo. Eu sei que lá no touro você é sozinho, mas e o salva-vida? Eu acho assim, eu vejo toda entrevista que eu vejo de cowboy, do peão que monta em touro, ele fala muito sobre a questão do salva-vida, né? Que Sim. realmente o salva-vida é muito importante. Rapaz, O nome é certinho, né? quando eu penso que a gente tem coragem de mais montar em boi, é aqueles caras que tem coragem de entrar na frente da cara de um boi. E eu achei bem mais homem que nós de hora, você tá doido. Tá vendo aí, gente? Olha só, a gente fica impressionado dele montar no boi. Agora tem o cara que enfrenta o boi cara a cara pra salvar a vida do outro, né? Moço, tem boi, tipo assim, tem boi manso, mas tem boi brabo mesmo, assim, que parece um onça. Mano. Falta ajoelhar em cima da gente, entendeu? E eles entram assim, salvar a gente. É chapéu pra vocês mesmo. A gente vê, tem muita gente que fala sobre a questão dos animais e tudo, mas um boi de rodeio ele é um boi muito bem tratado, não Pra é? quem não conhece, moço, um boi de rodeio, tipo assim, é mais tratado melhor do que nós, fala a verdade pra você. Bem mais, machuca, não é machuca. Hoje em dia tem boi que tem um próprio caminhão pra ele, veterinário, ração, balanceado, remédio, tudo cuidadinho, casca. As pessoas julgam que não vê, Uhum. entendeu? Ali ele trabalha um boi monta uma vez numa noite. 8 segundos ali. 8 segundos é o máximo, né? Porque É o se o máximo, cara se parou parar, 8 se parar. segundos. Tem hora que é só um segundo, Né? Tem hora que é para. só um pulo. Só um pulo, entendeu? Né? Tipo assim, as pessoas julgam. Eu acho que é importante você falar isso, sabe? Você falar sobre essa questão. E tipo assim, as pessoas julgam sem se ver. Tipo, tá lá, veio lá dentro do bridge lá, sedem, aquele igual sedem lá, nem machuca. Atrás dele nem machuca. É assim, o animal tem cosca. Qualquer, igual um carrasco, você pega um carro de chucro ali, você montar nele, te rapa no chão. É cosca, o animal tem cosca. Entendeu? Tipo assim, então as pessoas julgam sem saber a verdade. O animal, o boi, ele é bem tratado. Casco, remédio, ração, chifre. Se tiver um boi doente, ele depende assim, chega num rodeio, ele tá meio doente, sentido, já não coloca pra pular, entendeu? Então, assim, antes das pessoas julgar, vê a verdade, entendeu? Até porque esses boi valem muito dinheiro, Tá né? doido. Tem Esses boi que vale casa. vale muito dinheiro. Então, a pessoa que é dono dele, ele não arrisca com o boi de forma nenhuma pro boi ficar doente, pro boi machucar, não. de forma nenhuma, né? É um Então, boi bem ele tratado. um reza-lenda desse aí, eu não sei quanto que ele custa, mas só para as pessoas terem noção, o boi bandido, que eu acho que é o mais famoso no Brasil, ele foi clonado. Eles fizeram um clone dele para poder, porque ele foi ficando velho e tudo, então fizeram um clone dele para ver se os filhos, se o clone também seria igual a ele. Então você vê quanto que custa para fazer um clone, é caríssimo, né? Aí, então a pessoa que é dono desses touros, eles não querem o touro machucado, eles não querem, eles são muito bem tratados, né? Come ração, come só pra você ver o tanto que eles são, né, gordos, né? Tudo é boi gordo, tudinho, né? entendeu? Então, tipo assim, o tal do boi de rodeio é um atleta, praticamente, é igual nós, entendeu? Tem só, por exemplo, tem boi que eles botam até na água, assim, pra nadar, pra o músculo ficar forte, entendeu? Tipo assim, o boi de rodeio ele é bem tratado, bem, tudo no conforme, entendeu? Bem resistente. Eu não sei não, mas quanto será que vale o Reza Lenda? Quanto o valor Moço, tem boi que vale 2 casas e uma caminhonete. né? Dessas 9 2025 pra mais. Tem boi é caro, entendeu? Tipo assim, eles cuidam porque, tipo assim, boi tem valor. Bem cuidado, entendeu? Eu vi aqui, você tava treinando aqui no Rubão enquanto você tava recuperando. Sim. E aí, tava treinando nos garrotes assim, né? Sim. E aí, você achou um garrote bom aí
e conseguiu mandar ele para São Paulo, não é Mandei, isso? entendi assim. Mandou para São Paulo. Sim, eu entendo um pouquinho, assim, nessa área a gente entende um pouquinho. Boi, aí manda vender, assim, graças a Deus eu consegui vender lá pra riba lá, entendeu? Boizinho bom, mas bom mesmo. Então ele vendeu aí 20 mil, foi 20? 15, 16 mil? Não sei. Foi 20 20 mil, ó, 20. pra você ver, um garrote Gatinho. que valeria aí, ele iria pra corte e ele valeria, sei lá, uns 3 mil, Sim, né? entendeu? 4 mil, aí só por ele ter igual você falou, você entende, você sabe o que é um boi pulador, você sabe o que é um boi bom, você indicou, o cara pagou 20 mil no boi, porque, tipo né? assim, sabe... Que é um garrote que valeria 3 mil, Sim, 3 tipo mil, 4 assim, mil. reconhece Né? o valor de um boi de rodeio, entendeu? Isso, aí o cara pegou ele aqui e levou para o interior de São Sim, Paulo, sim. né? Então você vê que, imagina, isso é um boi principiante, é um boi que nunca pulou em uma arena grande nem nada, é um garrote, aí foi para lá valendo 20 mil. Então imagina esses touros aí, esses boi que Então, são famosos. Eles têm uma nota, Ixon? tem, tipo assim, o rodeio funciona assim, é de 0 a 100 pontos. Se eu não estiver enganado, é de 50 pro peão e de 50 até pro boi, entendeu? Aí junta as duas notas, aí junta as duas notas, tipo assim, a média do peão e a média do boi, que dá uma nota boa, entendeu? Tem boi que, assim, se dá 45, 46, é um boi que marca. Aí tem uns boi que dá, assim, 42, 43, é uns boi mais comum, no modo Então dizer. não adianta o cowboy, o peão montar e ele ter ele nunca vai ter uma nota alta se o boi não for bom, né? Se o boi, porque não. ele só tem a nota alta se o boi pular Sim, bem para então, poder imprimir dificuldade para ele poder ter a nota alta. Aí os dois têm a dois nota alta. conjuntos. Talvez o peão faz a montaria boa, mas o boi também não ajuda até que ele bem desempenhe. Talvez o boi desempenhe bem, mas o peão também não ajuda, entendeu? Então, tudo é isso, é balanceado, entendeu? Tudo é balanço. O Rubão fez uma arena fixa, né? Sim, Tem sim. alguns anos aí. E é o sonho dele, ele gosta, ele é juiz, Sim, né? sim. Ele é profissional. E ele tem sido muito importante aí para os jovens aí, né? Demais, tipo assim, quando eu comecei a montar, eu comecei lá, entendeu? Abrir a oportunidade pra mim, assim, a pessoa quando ninguém me conhecia, não, vamos, comecei a treinar lá, me dedicar, e por lá que começou as coisas, abrir as oportunidades pra mim. Ei, que se eu vejo aí suas redes sociais, elas bombam, né? Você tem aí Instagram e ele tem bombado sempre. Quem é que mexe com suas redes sociais? É você mesmo? Não, é eu mesmo, eu que mexo, essas coisas minhas, entendeu? Mostro pra pessoa, tipo assim, a minha vida, de como é que é as coisas, dia por dia, é eu mesmo que mexo. Ah, porque seu Instagram é tão arrumadinho, organizado, que parece que tem alguém que vai lá e organiza e faz, Não, mas é eu você mesmo que faz os vídeos, você não, é mesmo eu que, que... né? Eu que faço os vídeos, tudo, eu que mexo. Tem hora que eu dou um tempinho pra mim mesmo, aí eu fico mexendo. Ah, tá. O Ex que tá aí, ele tá em treinamento, aí ele treina a manhã toda e depois no final do dia treina de novo, né? Então você pensa que às vezes é só o brilho lá de você estar chegando lá e ganhando a premiação ou competindo ali no meio de uma arena aí com 10, com 20 mil. Quantas mil pessoas cabem lá em Barreto, você sabe? Ave Maria, não tem nem a base, é tipo um estádio de futebol, não, É. nem a base. E aí, você tá lá e aí, de repente, mas por trás disso aí, é igual você falou, você fica 4 horas do dia na manhã treinando, Sim, à tardezinha, quando o sol esfria de novo, né? Não é só a montaria no touro, eu vejo você subindo numas bolas para poder equilibrar, tudo. né? E fazendo as atividades que tem que igual ser eu falo, feitas. quem vê o momento não conhece a história, né? Tipo, chega a pessoa, ganha um rodeio. Ah, não, tá montando ali. Mas o pra trás, o bastidor, ninguém vê, entendeu? Dedicando, esforçando, correndo atrás. Eu vejo sua fala sempre, eu até coloquei ela aqui. Quem vê o seu momento não conhece a sua história. Mesmo que a luta seja grande, as coisas parecem ser difíceis. Nunca desista dos seus sonhos, pois a cadeira que Deus escreve, ninguém senta. Né? Então eu vejo assim, sempre o seu trabalho aí de se automotivar, da crença em Deus, né? Sim, tipo assim, eu tento. Igual eu falo da minha vida que eu passei e mostrar pros os meninos hoje em dia. O negócio é o seguinte: é Deus, dedicação. Entendeu? Porque não tem outro caminho. Não existe. Pra você conseguir seu objetivo, primeiramente Deus. Acreditar em Deus, acreditar em você e ir atrás. Porque, tipo assim, não adianta também você acreditar em Deus, você não fazer sua parte também.
a fé sem a obra é em vão. Então, tipo assim, aí beleza, aí as pessoas veem, Torrado ganhou do rodeio, Torrado foi um Barreto, Torrado ganhou um rodeio, cara, aí já ouvi muita gente falou, Torrado deu certo porque ele foi pro São Paulo, com uma oportunidade, certo? Uma minha oportunidade, mas se eu tivesse não tivesse me dedicado, se eu tivesse lá e deixado Deus arar, correr atrás. Se você não tivesse tido a coragem de ir pra São Paulo, coragem né? de meter a cara aí, porque muitas pessoas hoje em dia, não é julgando, mas já vê muitas pessoas não têm coragem, tipo assim, meter a cara e ir atrás de um sonho. Largar pai, largar mãe, largar uma esposa, um filho. Então, o talento, ele tá aliado ao trabalho. Ele tá junto com o trabalho. Sim, não é isso? Se você tiver só o talento, é igual você falou, mas você não trabalhar, você não obtém sucesso. E muitas vezes, se você trabalhar, mas você não tiver o talento, também você não chega a galgar grandes. Também no futebol, assim, não, também. Em qualquer área. Né? Tipo assim, tudo você tem que fazer, você tem que ter esforço. Não adianta. Tudo. Não é só em montar em boi, ser um jogador de futebol. É igual, por exemplo, eu tenho comigo. Beleza, você mexe com podcast. Mas se você não correr atrás, caçar mais novidades, não vai, entendeu? Hoje em dia, no mundo hoje em dia, não adianta. Hoje é esforço. No mundo de hoje em dia, talento não vence é esforço. Por isso que eu falo. Aí as coisas deu certo, deu sorte, nada. Teve um momento, não conhece a história. E pra trás, você acordando cedo, debaixo de chuva, debaixo de sol, treinando, dedicando, acordando de madrugada, você falando com Deus, meu Deus, me ajuda. Você correndo atrás, dedicando. Deu certo, abriu as portas, foi sorte. Ao momento, não conhece a história. É verdade. E aí você monta lá, o Torrado, a proteção é um capacete. Geralmente é Deus mesmo, que deve dar pancada mesmo, eu vou falar o seu negócio. Mas aí tem o capacete e tem aqui um colete, né? Sim, tem esse colete. Pega o colete. Pega o colete aí pra gente... É uma coisa que protege, né? A gente vê aqui, ele protege, ele tem a proteção e tudo, mas... Ajuda um pouco. Ajuda, né? Mas aqui tem que ter coragem, porque um touro de 1.000 quilos, né? Quando pula lá, que ele desce, se descer aqui, isso aqui a proteção, ela não vai muito, não. Isso é só pra um pouquinho da pancada, amaciar a pancada. E por que é rosa? Rapaz, eu vou falar pra você, muitas pessoas me perguntam. Eu não sei nem explicar direito. Eu falo assim, eu sempre gostei de rosa, os caras sempre as pessoas sempre pegou no meu pé, rapaz, não, Torrado, porque você gosta de rosa de mulher. Não, moço, eu sempre gostei. E se eu montar, por exemplo, eu tentei já montar com outra cor, mas pra que eu não ia, tinha que ser rosa. Eu sempre gostei. Todo mundo conhece pela essa traia rosa, entendeu? Eu acho bonito. É bonito mesmo, muito bonito. Você vê, eu gosto de rosa, até a capinha do telefone é rosa, eu gosto de rosa, acho bonito. A gente, quando vê aí qualquer montaria aí que você achar essa traia rosa, aí eu já fico olhando, será que é o Torrado que tá ali? Será eu gosto, né? E é só a marca, isso aí você não pode mudar, não. Isso aí você tem que. Eu gosto dela, da rosa. E nesse mundo aí, patrocinador, como é que é? Aqui em Minasul você consegue alguns patrocínios, alguma coisa? Rapaz, eu vou falar a verdade pra você, é muito difícil. Né? Aqui na cidade, eu vou falar pra você, é poucos que reconhecem o meu trabalho. Né? Tipo assim, entendeu? É poucos, pouco. Mas patrocínio agora não tem, não. É eu e Deus mesmo. Mas aqui lá sai um patrocínio, alguma você rola coisa. E mexe ali, você mexe, mas um patrocínio, exemplo. É fixo, né? Que era importante para você, assim, né? Queira ou não, ajuda, e o podcast pode até ajudar nesse sentido, né? Porque vai expor você para a sociedade de Minasul, porque muitas vezes as pessoas da cidade, quem não está ligado nesse meio aí, às vezes ele não sabe que Minasul tem um filho que está fazendo tanto sucesso lá no interior de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, nos Estados Unidos, né? Você passou um tempo lá e machucou, voltou, mas vai retornar para lá. Então é até importante, né? Todo mundo tem que... Aqui, por exemplo, nós temos aqui, o nosso colaborador aqui é a Integrato. Né? A Integrato, ela que tem nos patrocinado aqui, o podcast tem sempre patrocinado a gente aqui. Que o podcast que a gente faz não é objetivo financeiro. Eu quero mesmo expor as pessoas igual a você, para fazer com que tenham inspirações, né? Pessoas que têm a sua história dentro do seu meio. Então, não é um objetivo assim financeiro. Mas aí a Integrato é a nossa,
colaboradora aqui, nossa patrocinadora, sabe? Aham. Então é importante a gente até falar sobre isso, porque você tem aí tem uma força grande aí dentro do esporte, tem um futuro brilhante Sim, aí. sim, sim. E falar em futuro, quantos anos que o peão vai até quantos anos? Geralmente, eu sei que essa vida a profissão não é longilínea, não é muito, né? Não. Ela é até uns 30, 32, Rola ainda. 35 anos, como é que é? Rapaz, eu já, assim, eu já vi muitas pessoas, tem gente com 40 e tantos anos, muito ainda. Mas o Sei. máximo, bora botar ali 45 no máximo. É, né? Tem gente que Então, passa isso, entendeu? então é longilínea, então é Sim, bom, aí. depende. É mais do que o futebol. Mas depende do jeito também. Se você leva um sulavanco meio feio, uns barcos meio doloridos, aí a pessoa afina um pouquinho mais cedo. Mas essa fase de uns 35, 40, 45, no Aham. máximo. O máximo estourando, eu acho, uns Uhum. 45, entendeu? Eu acho que o Sabonete mesmo, ele montou muitos anos, né? Muitos anos e Sim, agora ele aposentou, tipo assim, Isso. fez a vida, no modo de dizer, né? fez, a vida, ele tá assim. muito bem, a gente vê aí nas Sim, sim, entrevistas sim. dele e tudo, isso é muito bom, a gente ver um brasileiro que ganhou lá fora, que foi, né, Sim, que sim, tinha o sim, sim. respeito que o cowboy americano, que o povo americano tinha com ele, Verdade. né? E com outros também que são do rodeio aí, que não foi só ele, vários outros brasileiros ganharam. A gente fica feliz Sim, disso, sim, né? sim, O cara sim. ter ganhado aí. E eu espero que você Não, ai, Deus quiser, vai, as portas vão se daqui a abrir. pouco você vai estar aí. E você não esquece do Ian, Ah, não já, esquece do mano. podcast aqui, não. Você vai em muitos podcasts por aí. Deus Quando você quiser. fizer, Não, quando você esqueça. estiver ganhando lá nos Estados Unidos, ou Esqueça, mesmo em Barretos. não. Você pretende montar esse ano em Barretos? Então, eu acho que esse ano, segundo os planos de Deus, se for na vontade de Deus, eu acho que não vai dar, porque eu vou ter que ir embora para os Estados Unidos, né? Então, acho que não vai dar certo. Aí eu vou ter que ir embora, que eu tenho um tempo certo de chegar lá. Certo. Eu acho que esse ano não vai dar certo ainda. Mas eu fico sim, muito feliz, já montei lá 2 vezes, é muito gratificante, porque todo peão sonha em montar aqui no Brasil, sonha em montar lá. Aí quem monta lá sonha nos Estados Unidos. E graças a Deus, Deus tá realizando esse sonho que eu pensei que era difícil, né, no começo pra mim. Mas acreditei. Torrado, e a festa aí, dia 14, começa agora aí, né? Aniversário da cidade, nós vamos fazer o rodeio aí. A cidade vai fazer o rodeio, parece que é 15 mil Sim, de a premiaçãozinha premiação, até né? boa, graças a Deus. Você vai montar aqui? Rapaz, eu tô. Vai ou não vai? Porque minha mãe tá com a mão na cabeça. Tipo Ah, assim, é? infelizmente eu cheguei machucado no rodeio aqui, né? Meio Certo. grave. Aí tava a família toda. Eu falei pra minha mãe, eu vou montar mesmo. Chamou todo o santo. Falei, minha Nossa Senhora, e aquele trem. Não vai montar não, nem vou. E os olhos cheios de lágrimas, vai montar não. Então, aí eu fiquei meio. Tô vendo aqui ainda, entendeu? É. Mas, tipo assim, é um esporte que tá pronto pra acontecer a qualquer hora, É o entendeu? esporte que você Esse aí escolheu, é o seu sonho, né? então, entendeu? Uhum. Mas estamos vendo aí. Mas se chegar não tá capaz, eu desejo boa sorte pros meninos, é uma festa boa, um rodeio bom dentro de casa, né? Mas bora ver Eu torço muito para que dê certo você Não, Deus montar quiser, aí, vai você dar certo. conseguir convencer a mãe, é isso, a mãe, né? Tá E dando. você montar, eu torço muito para que dê certo da sua montaria aí. Mas sei que isso aí com a mãe, a gente não pode dar muito palpite, não. Você e sua Não, mãe que que vão decidir. é, Mas torço muito aí se der certo pra você montar aí sim, na sim, não, Sul, vai dar certo. mais uma vez, né? E no ano no ano passado aconteceu aquilo, isso é Já passível de sei. acontecer, né? Mas mãe é mãe, né? Foi a primeira vez que ela te viu, Foi uma das primeiras vezes. que ela te viu montar assim numa arena maior Ela e viu, tudo. tipo assim, viu 2 vezes aqui, as 2 vezes que eu vim cá, né? Certo. Aí na primeira vez ela viu, aí na segunda vez ela viu de novo, aí deu problema. Mas acontece com as melhores famílias. Acontece, é verdade. E deixa eu te perguntar, como é que é aquele negócio do- de você. Como é que é? O peão sozinho? Como é que é? Fala. Muitas pessoas me perguntam isso, eu fico calado, mas eu vou falar. Ah, É tipo assim, acostuma com a solidão pra se tornar um bom peão. As pessoas perguntam, o que é isso mesmo, Torrado? Eu nunca falei pra ninguém. Eu falei, não, o cara tem que se ver aí, ó, então sozinho. vai falar no podcast. Ó, Primeira aí, ó, a vez. primeira vez, ó. Eu nunca falei isso pra ninguém, primeira vez. O negócio é o seguinte, todo mundo é sozinho na cabeça da gente. Entendeu, certo? Tipo assim, muitas das vezes a solidão é assim, você tem que deixar muitas coisas pra trás. Você sozinho, por exemplo, seus objetivos. Você larga pai, larga mãe, família, enfim. É ruim, dolorido. Só quem Uhum. vai atrás de um sonho, do objetivo, mete a cara e deixa as pessoas pra trás, sente.
no coração, entendeu? Talvez você não fala pros outros, mas você sente sozinho a dor. Então, assim, é isso, entendeu? É o cara meter a cara no mundo, assim, mesmo sozinho, que muitas das vezes o cara vai estar sozinho nos momentos, entendeu? Não é toda vez que você vai ter um amigo pra você falar as suas dores, mas você tá sozinho. E também os outros falam sobre mulher, esse negócio. Hum, E, tipo assim, costuma que a solidão, o cara tem que ser sozinho, certo? O cara tem que ter uma pessoa, uma mulher, a companheira, mas se você não tiver uma pessoa que te ajuda, te apoia, mesmo a mulher que tem coragem de subir, ela te desce pro chão também. Se a pessoa não te apoiar, não tá do teu lado. Então, assim, o cara costuma com a solidão, o cara meter a cara no mundo. Costumar, mesmo que dolorido, as coisas começam a dar errado, que nem tudo é glória, entendeu? E o cara meter a cara no mundo e seguir, assim, focado no boi mesmo, não vou conseguir sozinho nesse trem, que der errado ou não, tô firme e vamos pra riba. Isso ah, aí, que é a verdade, né? Mas eu nunca conto pra ninguém, não, fica calado, que aí uns não entendem, entendeu? Aí tá entendi. certo, Não, entendeu? agora você explicou aí. Porque eu sempre vejo nas postagens, eu vejo que você Sim, sim, coloca, isso aí né? eu botei até no E, colete meu, tem um negócio ali. aí fala, tem um lema aqui, Sim, né? tem, costuma com a solidão. E a gente fica vendo aí e fala, não, eu vou perguntar pra ele. É uma Sim, curiosidade que eu sim. tenho, igual você falou, eu tinha essa curiosidade e muitos têm Sim, também, porque, muitos né, tem, mas eu já não te faço. Essa é perguntaram a e primeira tal, vez que eu né? falo, não falo pra ninguém, não, eu faço costume, entendeu? É, As outras pensam que é só sobre mulher. Não, não é sobre mulher, é mais sobre isso, entendeu? Porque o cara meter a cara sozinho, por exemplo, no mundo aí, seguir, rapaz, eu vou atrás do meu objetivo, sozinho, porque. Aí os caras falam, você não tem Deus, Deus tem, mas como é que você conhece Deus? Nas horas mais que você tá mais sozinho. Na hora que você tá solitário lá assim, ó, você não tem um companheiro, você não tem um amigo, uma pessoa, uma lealdade, porque no mundo hoje em dia eu falo, nem todo mundo quer amigo seu. Não é todo mundo que quer ver seu bem, não é todo mundo que quer bater seu ombro. Ô, bom, bora ali. Então, assim, nessas horas que você conhece Deus. Deus, a gente tem Deus toda hora no coração. Mas é aí que eu falo, entendeu? Eu sempre levei esse legado. E ele me ajudou bastante. Bastante. Foquei minha cabeça, não acostumar sozinha, solidão, e vou meter a cara pra riba e vai dar certo. E graças a Deus, Deus já tá abençoando em abrir as portas. tá E é isso. certo. Não, bom. O Torrado, é, você entra numa arena, você vai subir num touro. Você é um Davi, né? 70 quilos molhado, como diz Olha. você, e vai montar num gigante Golias, né? Porque Sim, é um sim, touro sim. de 1.000 quilos, né? E você fala muito sobre essa passagem da Bíblia, né? De Davi e tudo. Você pode repetir essa passagem Sim, aqui? é tipo assim, foi igual eu falei, tipo assim, Deus derrubou Davi, mas se Davi, ó, Deus derrubou Golias, né? Mas se Davi não acreditasse nele, entendeu? Se Deus não, eu vou, se Deus me dê essa capacidade, eu vou. Porque muitas das vezes é assim, Deus acredita no seu potencial, ó, Deus acredita, mas se você mesmo não acreditar, nada acontece. Talvez você pense, oh meu Deus, você podia me abençoar, oportunidade. Deus dá a porta, mas não gira a maçaneta, certo? Não depende só de Deus. Você clama a Deus, oh Deus, me dá essa oportunidade e tal. Beleza, Deus te deu. Você dá, parou sem te abrir a porta. Agora eu sei. Mas se você não tiver coragem de girar a maçaneta, como é que você vai? Se você não tiver, se Davi não tivesse jogado a pedra, Não tinha derrubado. não tinha derrubado. Então, Não é isso? entendeu? É o que eu falo. Deus acreditou nele, em Davi. Mas se Davi não tivesse acreditado nele, Exatamente. Isso é importante, é entendeu? bonito. Agora a gente vai caminhando aí para encerrar o podcast, né? Eu, eu acho que foi uma conversa muito proveitosa, achei Igual. bom, você tem muita história, você tem muito a contar, você tem muito a ensinar, né? E a vida da gente é assim mesmo, tanto a gente aprende ensinando, como a gente ensina, vai aprendendo Sim, também, né? também, Então também, faz também. parte. E eu queria aqui te dar uma lembrança do podcast. Ó, aí bonito. Aqui é o nosso patrocinador, que é a Integrato, né? Nosso colaborador. Sim, sim, sim. E aí, papo aberto, Ian Samina, né? Você é o segundo entrevistado nosso, Ó, tá? Então eu vou te não, dar aqui obrigado, Deus essa abençoe. lembrança aí do podcast aí, pra Só o você ouro, filho. guardar lá, pra você que gosta muito de café, você vai E sempre tomar um muito. café aí Deixa pra mim, filho. Eu gosto, né? hein? Nessa Não, xícara obrigado. aí. E aí você quer mandar um abraço, você quer falar alguma coisa para alguém, o que você tem para falar aí? Ah, quero mandar um abraço pra minha família, né? Pra minha mãe, meus irmãos, também pra minha namorada, que ela vai escutar depois.
Ixi, tem que falar o nome dela aí, ué. Não, não pode não. Pode não? Ih, então Agora tá não, bom. agora não, segredo. É o segredo. Agora, e todos meus amigos, entendeu? As pessoas que acreditam em mim, falar também que os meninos que estão começando agora, que você tem um sonho, que você tem uns objetivos, acredita em Deus, acredita em você, dá seu melhor, a cadeira que Deus escreve, ninguém senta. E nunca desista do teu sonho, pois o melhor ainda tá por vir. Aí, muito bem. Olha, aqui a gente encerra aí mais um podcast aí, Papo Aberto e Ansamina, com esse entrevistado que ensinou muito para nós aí, Eikson Pereira, é o Torrado, né? Cidadão aqui de Minaçu, que tem feito sucesso lá fora, tem levado o nosso nome, o nome da nossa cidade, por todos os cantos aí do Brasil e agora também lá nos Estados Unidos. E isso a gente fica muito feliz. E até a próxima, até o próximo convidado. Vou falar mais uma palavrinha que eu esqueci. Pode falar. Costuma com a solidão para se tornar um bom peão. Aí, valeu, Torrado. É nóis. Obrigado, viu? Opa, Deus Bom abençoe. demais. Valeu.